Fala, gurizada, Júnior Ruschel na área aqui mais uma vez e hoje com mais uma análise positiva, uma análise feliz, uma análise vitoriosa. Essa que foi a vitória do Grêmio sobre o Palmeiras ontem na Arena do Grêmio por 1-0, gol do lateral João Pedro. Então, nós que imaginávamos uma partida muito difícil, essa partida se confirmou. Mas o Grêmio saiu vitorioso e conseguiu 3 pontos e assegurou a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos lá. Essa análise é feita sempre para KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece de te registrar lá, KTO.com, e faça a tua brincadeira, a tua aposta, sempre com muita responsabilidade. KTO.com. Então vamos lá para a análise de Grêmio e Palmeiras. Bom, todos nós sabíamos que seria um jogo muito difícil que aconteceria na Arena, principalmente pela qualidade do adversário. O Palmeiras é com certeza um dos melhores times do Brasil hoje, né? Para mim, ao meu ver, o Palmeiras é o melhor time do Brasil, tem talvez o melhor técnico do Campeonato Brasileiro e tem peças interessantíssimas. Tem um time muito forte, talvez perca em elenco para o Flamengo, mas como time o Palmeiras é muito melhor que o Flamengo e talvez não esteja na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo faz um campeonato de exceção, né? Senão o Palmeiras seria o primeiro colocado. Mas o Grêmio mesmo assim conseguiu vencer com um gol logo no início do jogo, o gol do João Pedro. Não sei se surpreendendo a todos nós, mas pelas últimas partidas do Grêmio, por exemplo, contra o Bragantino e contra o Corinthians, onde não saímos vitoriosos, a gente imaginou que o Grêmio pudesse ter algum insucesso nesse jogo. O Grêmio que jogou com a mesma escalação do jogo contra o Corinthians. Claro, não teve o Kahneman porque foi suspenso e a troca da lateral direita que entra o João Pedro no lugar do Fábio. O que importava nessa escalação? Como o Grêmio usaria aquele losango de meio de campo, visto que o Carbajo ele ainda está machucado. Ele utilizou novamente o Natan, né? o Natan, o pescador, como um volante pela direita, e ele mais uma vez foi muito bem, assim como no jogo contra o Corinthians. Ele fez um bom primeiro tempo, que foi o tempo que ele jogou, assim como o jogo contra o Corinthians. Então ele foi muito bem. O losango do Grêmio ficou com o Vila Sante centralizado na frente da área, o Natan pela direita, PP pela esquerda e o Cristaldo ali na frente. O jogo foi tão parecido quanto o jogo contra o Corinthians que o Grêmio fez praticamente a mesma coisa. Ele começa o jogo com adiantando as linhas, a marcação e não deixando o adversário sair jogando. E assim como contra o Corinthians, faz um gol logo no início também, aos 9, 10 minutos, o João Pedro, lateral direito, faz um gol, um golaço, por sinal, com uma linda assistência de Luizito Soares. Ou seja, Luizito Soares a cada dia mais mostrando a importância que esse jogador tem no Grêmio. Mais uma assistência e ele se torna o jogador com mais assistências no Campeonato Brasileiro. É impressionante a participação desse centroavante nos gols do Grêmio. E aí, logo que o Grêmio faz o gol no início, né, e continua marcando em cima, não deixando o Palmeiras jogar. A partir dos 25, 30 minutos, o Palmeiras começa a ter o domínio, justamente por essa capacidade e qualidade que esse time tem. E ele começa a tomar as rédeas da partida e começa a criar situações de gols. O Palmeiras tem uma chance no primeiro tempo, que foi que resultou numa defesa milagrosa, mas milagrosa, do Gabriel Grando. Então o Palmeiras poderia ter empatado no primeiro tempo se não fosse o goleiro do Grêmio. Eu não sei o que teria sido do jogo, porque o Palmeiras é um time muito frio, um time que joga muito para frente, querendo sempre o ataque, com muita força física e velocidade. E o Grêmio é um time que às vezes ele peca até na questão emocional. Então se imaginou que o Grêmio tomasse um gol ainda no primeiro tempo, fatalmente poderia sofrer a virada no segundo tempo. O Palmeiras, fazer análise do Palmeiras nesse primeiro tempo, até lhe surpreende um pouco, porque o que a gente está acostumado do Palmeiras? A gente está acostumado, o Palmeiras um time rápido, de velocidade, de força, né, de intensidade, de vitalidade, marcação e um ataque muito forte. E o Palmeiras ele começa o jogo cadenciando,
toque para o lado, parecia sem muita pressa. Não sei se talvez um pouco de soberba do Palmeiras, de achar que pudesse ganhar do Grêmio a qualquer momento, ou se realmente o Grêmio não deixou o Palmeiras jogar. Logo no início do primeiro tempo, o Grêmio perde o Rodrigo Eli por uma lesão muscular e entra Bruno Vini, que ao meu ver foi o homem da partida. Ontem na jornada da Rádio Grenal eu estava comentando o jogo e escolhi o Bruno Vini como o melhor em campo e assim se concretizou pela partida monstruosa que esse zagueiro fez. Fazia tempo que a gente não via ele jogar e quando a gente precisou dele, ele deu conta do recado. No segundo tempo, o Palmeiras dominou praticamente toda a partida, né? Eu não sei, eu não vi os scouts, mas provavelmente deve ter cruzado mais de 50 bolas na área, que é uma das características do Palmeiras. O Palmeiras é o time que tem mais gols de cabeça no campeonato. Mas Bruno Vini e Bruno Alves domaram a área. A área era deles, não passava nada. E uma coisa que me deixou talvez mais feliz que a própria atuação do Grêmio foi o poder de indignação. O Grêmio era outro time. O Grêmio tinha vontade, o Grêmio disputou, o Grêmio competiu, o Grêmio batalhou, o Grêmio não aceitou decisões de arbitragem. Quando os próprios jogadores do Palmeiras queriam fazer simulações, os jogadores do Grêmio não aceitaram. Então, vale isso tudo que o time do Grêmio mostrou, porque mostrar que o Grêmio, se tiver poder de indignação, se tiver competitividade, o Grêmio pode ganhar de times contra o Palmeiras. Esse jogo de ontem, ele lembrou muito aqueles Grêmio e Palmeiras dos anos 90, né? Expulsão, briga de jogadores, jogador sangrando, técnico brigando, jogador expulso, teve tudo isso. Vila Sante ainda foi expulso quase no final do jogo, aos 40 e poucos do segundo tempo, Vila Sante foi expulso. Mas então é isso que a gente quer do Grêmio. Talvez não o melhor desempenho, mas a vontade de ganhar, a intensidade, né? Essa vontade de querer ser mais, porque eu disse no início da transmissão, o Grêmio, para ganhar do Palmeiras, não pode fazer o feijão com arroz, não pode fazer o mais do mesmo. O Grêmio precisa mostrar um pouco a mais para ganhar do Palmeiras. E mostrou esse pouco a mais. Se não na técnica, né? Porque o Palmeiras tem um time melhor que o do Grêmio, na vontade. E quando o Grêmio tem vontade, é muito difícil ganhar do Grêmio na arena. Bom, vamos aos pontos negativos, ao meu ver. João Pedro Galvão ainda não estreou pelo Grêmio, é um jogador que faz nada versus nada. Não sei qual é a ideia do Renato em relação a esse jogador, porque ele não apresenta nada para o Grêmio. Ele não ataca, ele não chuta, ele não dá assistência, ele não marca. É um jogador quase que inútil, né, no time do Grêmio. E o Renato, assim como o jogo contra o Corinthians, ele faz as mesmas substituições já no intervalo. Ele tira o Natan, tira o Cristaldo, depois ele justifica, claro, que é pelo desgaste físico de 3 jogos em uma semana, e coloca novamente Galdino e Ferreira. Galdino entra muito bem na partida, ajuda na marcação e quase mais uma vez faz um golaço. Ferreira, que tem como principal característica o ataque, não foi bem no ataque, até se atrapalha às vezes com a bola, mas por que o Renato mudou? Ele muda o time porque ele precisava de segurar a subida dos laterais do Palmeiras. E o Ferreira, nessa questão defensiva, ele acabou entrando muito bem. Entrou também o André Henrique, que teve a chance de matar o jogo, mas centroavante, ele pode ser tudo, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser forte, pode ser fraco, pode ter características de chute ou de cabeceio. A única coisa que centroavante não pode ter é medo de fazer gol. Isso o André Henrique está provado que ele tem medo de fazer gol. Não entendo essas preferências do Renato. Acho que até o Luan poderia ter entrado naquela função ali. Mas deu certo porque ganhamos, né? Se não tivesse dado certo, a gente estaria aqui discutindo isso. Então, mais 3 pontos para o Grêmio. O Grêmio está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Vai muito bem. Obrigado. Então é isso, galera. O Grêmio venceu. O Grêmio está muito bem, praticamente assegurado nesse G4. Enfrenta o Fortaleza no próximo sábado. Não nesse, né? Não nesse sábado, no outro. O Grêmio tem 9 dias de descanso. O Renato já disse que vai dar folga para os jogadores no sábado e domingo. Se reapresenta na segunda
para esse planejamento, que o Grêmio tem 2 jogos dificílimos, que é contra o Fortaleza, depois o Grêmio tem o Grenal. Tá bom, galera? Valeu, o Júnior Ruschel aqui. Peço para que vocês se inscrevam no canal, deem um like, curtam, compartilhem com seus amigos para a gente deixar o canal cada vez maior. Tá bom? Um grande abraço e dale Grêmio!